Existem dois tipos de cristão. O primeiro seria aquele que confia sem sombra de dúvidas. Sua fé é forte, inabalável. Já o segundo cristão é aquele que confia já desconfiando. Eu confesso que por diversas vezes eu fui esse segundo tipo de cristão, aquele que confia já desconfiando. Pois diversas vezes eu fiz algumas orações e horas depois eu me pego pensando que talvez eu não fosse merecedora dessa bênção, ou talvez Deus não quisesse me dar essa bênção, ou então que é algo inalcançável. Mas eu acredito em um Deus, o Deus do impossível. Então que tipo de fé, que tipo de cristã sou eu ao pensar esses tipos de coisas? Irmãos, começo desse ano, meu marido resolveu abrir uma empresa e trabalhar por conta própria. E aí, nós precisávamos de duas ferramentas primordiais, que seriam um computador e um carro para fazer alguns certos tipos de montagens. Nós tínhamos os dois, porém na primeira semana vimos que o nosso computador não era potente o suficiente para realizar algumas tarefas. E o nosso carro também estragou. Fui à mecânica e o mecânico deu o laudo de que o nosso carro precisaria fazer o motor, porque estava vazando óleo dentro do motor e também água. Porém, o valor era acima daquilo que nós podíamos naquele momento. Trouxe o carro de volta para casa. E aí, neste mesmo tempo, apareceu um empréstimo para nós que, em nossa visão, seria a solução de todos os nossos problemas. Mas antes de agir, resolvemos pedir a orientação de Deus para essa situação. E aí fizemos jejum e oração por alguns dias. E aí no último dia nós conversamos com Deus e dizemos a Ele que se fosse para fazer o empréstimo, que desse tudo certo. Se não fosse para fazer o empréstimo, então que de alguma forma desse errado. Porque em outros momentos em que a gente precisou, eu fiz esse empréstimo e tinha dado tudo certo, nada de erro. E aí, no outro dia, quando eu fui fazer o empréstimo, algumas etapas ali deram tudo certo. Mas chegou um momento que o empréstimo sumiu. Simplesmente a página que eu estava do meu banco sumiu e eu não consegui mais fazer o empréstimo, porque ele desapareceu, ele não tinha mais disponível aquele empréstimo para mim. Então o que restou para nós é confiar. Bom, Deus nos respondeu, não é para nós fazermos um empréstimo. E aí os dias foram passando. E queridos, o nosso carro ele funcionou por mais 3 meses com o motor nessa situação. 15 dias depois do nosso jejum e oração, nós ganhamos um computador de presente. Mostrando, queridos, que Deus ele age no invisível. Nós não tínhamos exposto a ninguém a nossa situação, os nossos problemas. E mesmo assim Deus enviou pessoas para nos ajudar com o computador. E o carro que seria impossível funcionar nessa situação, funcionou por 3 meses. E supriu aquilo que nós precisávamos ali naquele início. E o computador até hoje está aí funcionando. E eu pergunto a você, que tipo de cristão você é? Aquela primeira opção, aquele que confia, tem a fé inabalável, não tem dúvidas do que Deus pode fazer por você? Ou você é daquele cristão que confia já desconfiando? Que desconfia do poder de Deus, do agir dele no invisível? Reflita sobre isso. Pense sobre as suas atitudes e suas ações até o momento. E comece a agir como aquele cristão que confia, sem sombra de dúvidas. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Então confie, somente confie e coloque a sua vida e as suas causas, as suas situações e problemas nas mãos dEle, que tudo se resolverá.